E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Nós hoje iremos para o nosso último conteúdo desta unidade, que é indústria. Toda vez que a gente falar sobre a indústria, a gente vai lembrar de algo muito importante, que acho que já foi falado com vocês, que já estão nos anos finais da educação primária, que é a questão da industrialização, como ocorreu todo esse processo. Sabemos que a Revolução Industrial ela teve alta expressividade diante dessa situação. Ela começa agora a modificar os patamares das indústrias, mas, diante de tudo isso, as indústrias já existiam. Muitas vezes de formas rupestres e um pouco arcaicas, trabalhos feitos manuais, com alguns recursos que eram criados manualmente, que os próprios homens utilizavam. Mas aí com a chegada da Revolução Industrial, agora aquele ambiente começa a se modificar. As máquinas agora começam a ter alta predominância nas indústrias. E com o passar dos anos, esses fatores eles não vão regredindo, eles vão cada vez mais avançando. As máquinas agora começam a se modernizar. Os meios tecnológicos começam agora a ter mais avanços. Por que tudo isso? Porque as empresas começam a observar que elas estão tendo altos lucros. E com toda essa questão de altos lucros, agora começa a se entender que se eu melhoro a minha empresa, eu também terei altos poderes de fins lucrativos. Aquelas indústrias que muitas vezes tinham como objetivo a agricultura de subsistência, agora começa a se ter a intenção de ter um alto índice de capital. Começa a se ter agora a ver também a questão da globalização, a comunicação interna, que aqueles produtos que estão sendo produzidos, eles podem ser utilizados tanto no âmbito nacional como também no âmbito internacional. Começa a se ter uma comunicação entre países e aí agora nós começamos a visualizar a questão das modificações. A Revolução Industrial ela teve várias fases e com essas fases, cada vez mais nós agora começamos a ver os seus avanços. Teoricamente, a gente costuma dizer que a Revolução Industrial ainda não acabou. Por quê? Porque cada vez mais as indústrias vêm avançando nas suas questões significativas. Então, diante disso, a gente não está se vendo tantas guerras, mas a gente consegue cada vez mais observar que as indústrias elas vêm passando por avanços gradativos na sua sociedade. E aí as indústrias elas começam a ser divididas. Aqui no módulo ele cita três tópicos importantes. São indústrias de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. Quando a gente falar de indústrias de bens de produção, nós vamos lembrar daquelas indústrias que retiram a matéria-prima para fazer a produção. Não só recursos agrícolas, como também outros tipos de recursos. As indústrias de capitais são aquelas que criam os produtos para eles adentrarem e modernizar, como se fossem as máquinas. E as de bens de consumo são aquelas que nós consumimos em nossa sociedade, que nós utilizamos constantemente. Tanto como veículos, propriedades e até mesmo a questão de alimentação. Olha o que começa a acontecer. Aquelas indústrias que tinham como objetivo só a questão de sobrevivência, agora começa a se modernizar. E aí outro problema começa a acontecer. Nós começamos a visualizar a questão dos desempregos, porque muitas pessoas agora perderam suas atividades lucrativas e precisam agora mudar para outro setor, que geralmente é o setor terciário, que vai englobar essas pessoas. Mas até mesmo no setor terciário, muitas vezes conseguimos visualizar algumas dificuldades. Por quê? Devido à falta de formação das pessoas, questões de aprendizado e outros meios, inserção no mercado da educação, que muitas vezes não tem um grau de escolaridade que o mercado pede, essas pessoas vão começar a adentrar as questões do mercado informal. E também por falta de espaço de trabalho, os altos índices de desemprego, até para pessoas que têm um grau de formação cada vez mais tem se elevando, essas pessoas agora elas vão ocupar as atividades informais, que são aquelas atividades que geram fins lucrativos, mas muitas vezes são discriminadas por não pagar os devidos impostos. Mas por que essas pessoas vão para esses meios? Porque talvez a falta de recurso para manter uma empresa ou até mesmo estar pagando devidamente esses impostos, elas não têm. Então elas fazem essas atividades com uma questão de sobrevivência para levar o seu mantimento. Mas com tudo isso sabemos que isso também movimenta o capital, porque é dinheiro em circulação e esse dinheiro ele vai estar sempre se movimentando na sociedade, gerando sempre a questão de fins de capital e lucrativo para as pessoas. Então, a industrialização ela teve vários avanços, mas diante de tudo isso nós também conseguimos observar pontos positivos. Por quê? Porque a sociedade começa agora a ter variedades, começa a se ter a concorrência. Cada vez mais nós começamos a ter alguns produtos em valores acessíveis. Por quê? Devido ao processo de modificação e avanço tecnológico. Nossa aula de hoje fica por aqui, assistam as atividades do portal e lembre-se, vocês têm que fazer um resumo deste vídeo e mandar lá no WhatsApp do professor. Tchau e um bom dia para vocês.